Alô, amigos, olha, começando agora o segundo episódio do programa Foco em Brasília, direto aqui da nossa capital federal, né, nossa querida Brasília, aonde tudo é decidido, tudo é aí orquestrado para que esse país maravilhoso, pujante, possa, com certeza aí, viver todo esse progresso que o povo brasileiro merece, né? Então é com muito orgulho e carinho que nós estamos promovendo essa programação aqui para você direto de Brasília e já anunciando para vocês que até agora no mês de junho nós estaremos inaugurando a nossa sede da Alô TV Brasil aqui em Brasília, com instalações aí importantes, né, para que a gente possa também receber os nossos convidados. E é claro, eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez ao querido amigo, né, um dos maiores juristas desse país, o nosso eterno senador da República por Goiás, Dr. Demóstenes Torres, que gentilmente nos cede aqui a sua sede, né, do seu escritório de advocacia aqui em Brasília, para que possamos estar realizando esses episódios. E hoje estamos recebendo aqui um goiano ilustre, né, Dr. Einstein Paniaggo, ele que é servidor de carreira aí da nossa Secretaria de Economia do Estado de Goiás. Ele também aí exerceu lá na sua querida cidade de Aparecida já diversos cargos importantes de secretário municipal, desde a gestão aí do nosso saudoso ex-governador e ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela. Depois continuou assessorando o sucessor, Dr. Gustavo Mendanha, e por último, o nosso querido ex-prefeito Vilmar Mariano, né? Então, uma carreira aí para lá de abalizada em serviços prestados à nossa comunidade do estado de Goiás. E hoje ele é representante como conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e também presidente da Fundação João Magabeira, aí no estado de Goiás. Einstein Paniaggo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui trazendo um pouco aí da sua história, da sua trajetória para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Grato, Leno. Grato aí a todos os telespectadores aí do Alô TV. É um prazer estar aqui com você, sempre. Viu? Muito grato aí pelo convite. O prazer é todo nosso, Einstein, e eu quero já começar esse episódio dando a oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Eu falei um pouquinho aqui da sua carreira profissional, mas é claro, as origens do Einstein Paniaggo, conta um pouquinho da sua trajetória aí de vida até os dias de hoje, né? Claro, numa pequena análise, porque eu sei que é uma história de muitas conquistas, de muita construção, mas é importante que as pessoas possam conhecer um pouco melhor. Quem é Einstein Paniaggo? Bom, minha formação é uma formação inter e multidisciplinar, né? Sou doutor em Direito, advogado, contador, administrador, filósofo, professor universitário, advogado em exercício, conselheiro, como você falou hoje, do Conselho Federal de Contabilidade. Exerci a direção, seja em conselhos consultivos, deliberativos de grandes empresas, SAs, como diretoria administrativa de empresas de economia mista, de âmbito de grande porte, né, de âmbito regional e nacional, e, como você bem colocou, diversos postos, seja na administração pública federal, estadual ou municipais, né, contribuindo aí com o nosso desenvolvimento do estado de Goiás, do nosso país. Né. Começo a minha carreira pública, né, há mais de 30 anos atrás, em Belo Horizonte, com o saudoso ex-prefeito, né, falecido já, Célio de Castro, e daí caminho, né, até retorno a Goiás e continuo aqui, né, passando por diversas gestões, governadores, Maguito, Íris, Marconi, ex-governador Alcides, né, e também as funções municipais. Sou professor universitário há 25 anos e no mercado, na área privada, né, ofertando consultorias ou compondo conselhos que não são conflitantes aí com a minha função pública, né, há mais de 20 anos. Muito bem, Einstein. Eu acho que diante de tantas
ocupações que você tem e já exerceu em diversos cargos que ocupou na nossa vida pública aí do estado de Goiás, como você também citou, começando lá em Minas Gerais, mas eu acho que um dos cargos de maiores destaques, com certeza, foi comandar aí a Secretaria da Fazenda da nossa cidade de Aparecida de Goiânia, uma das cidades mais importantes do país, né, que tem aí uma economia muito forte. E é claro que a contribuição, né, da gestão, da revolução que a Aparecida viveu desde a gestão do Maguito, nós podemos dizer que a Aparecida de Goiânia é uma cidade antes de Maguito Vilela e pós Maguito Vilela, e você acompanhou e participou dessas gestões. Com certeza, eu acho que, além de tudo, de um orgulho, também existe aí um legado de ter contribuído com todo esse crescimento que a Aparecida vive. Com certeza, Leno, isso é um grande orgulho para nós, né? Mas assim, só fazendo assim, discordando parcialmente de você, eu não considero que há projeto pequeno ou grande, né? Há pessoas pequenas ou grandes que ocupam projetos, né? E os fazem pequeno ou não, em virtude da postura que assumem, né? A gente sempre tratou com muito carinho, seja qual for o projeto que a gente tenha aceito e abraçado, né? E, claro, estar junto de Maguito, estar junto de Iris ou de alguma dessas figuras, Célio de Castro lá, que me introduziu na vida pública, né? É um orgulho, né? E naturalmente um aprendizado muito grande. Então eu só tenho a agradecer a Deus por permitir essas oportunidades e a esses grandes homens por terem sido uma escola para mim. Muito bem, falamos um pouquinho do currículo profissional de Aster Paniagua. Eu tenho um recado muito importante do governo do estado de Goiás no nosso intervalo e eu já volto, que eu quero saber também um pouquinho sobre a família de Aster Paniagua. O bate-papo está só começando, continue ligado aqui na Alô TV, a gente volta em 1 minuto, Foco em Brasília, a nova atração da Alô TV Brasil. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Estamos de volta, pessoal. Programa Foco em Brasília, a nova atração aqui da sua Alô TV Brasil. O nosso propósito é trazer todas as semanas personalidades aí que fazem, né, esse país acontecer. Os nossos congressistas, os nossos juristas, as pessoas que têm aí, com certeza, um envolvimento com as decisões importantes do nosso país. Nós estamos recebendo nesse segundo episódio o economista, contador, ex-secretário municipal, ex-secretário estadual do estado de Goiás, ex-secretário da cidade de Aparecida, e hoje, na última semana, foi empossado aí na nova gestão do Conselho Federal de Contabilidade e também presidente atual da Fundação João Mangabeira. Nós já vamos falar dessas duas importantes colocações que ele tem no momento. Falei que a gente ia para o intervalo falar da família,
Mas é importante, antes da gente entrar nesse assunto da sua família, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, né? Na última semana você foi empossado em 2 importantes cargos, como eu acabei de dizer, primeiramente como representante aí do Conselho, conselheiro, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Inclusive essa matéria está aqui na nossa página da Alô TV, você pode acessar. E também uma outra matéria também à sua disposição, que foi a inauguração aí da sede da Fundação João Mangabeira, lá em Aparecida de Goiânia, que trouxe aí também uma nova estrutura para esse trabalho social tão importante, educacional, e fala um pouquinho desses desafios do momento que você está capitaneando. Bom, cada estado e Distrito Federal, cada ente subnacional tem 2 representantes contadores, né, no Conselho Federal de Contabilidade. No caso de Goiás, sou eu e o Herbert Fernandes. O Herbert já era membro, né, e vinha somar e aprender um pouquinho com ele. O Herbert assume como vice-presidente administrativo, é o segundo na linha do comando pelo estatuto, né, nosso da legislação federal e do sistema CFC-CRCs, né, que tem todo o país. A classe hoje conta com mais de 500 mil profissionais ativos, né, distribuídos aí nas 27 unidades federadas. É um número bem expressivo de profissionais qualificados, auditores, peritos, né, em diversas funções, seja públicas ou privadas. O Conselho ele tem basicamente 3 pilares, né, pela legislação federal de obrigações que se desdobram, né, que é a fiscalização profissional, regulamentação também profissional, em parceria aí com organismos internacionais e internamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, a regulamentação da contabilidade para o setor público, né, as normas para o setor público e também para o setor privado. No meu caso específico, junto ao Conselho, eu estou na Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina. Né? É a minha missão, essa questão de relatoria de processos que são gerados em nível de recurso nos regionais e sobe para o federal apreciar. No caso da Fundação João Mangabeiras é uma fundação nacional, tem a finalidade de formulação de políticas públicas de Estado, né, independentemente de governo, um diálogo com a sociedade, principalmente acadêmica, Sistema S, entidades classistas empresariais, agropecuária e sociedade civil organizada como um todo, na ideia de formulação de projetos, diretrizes, pesquisas para o desenvolvimento humano sustentado do país, né, da nação brasileira. E tem representações em todos os estados, né? No caso de Goiás, especificamente, é a primeira vez que nós temos uma sede com uma estrutura física, né? Mas sempre teve, desde a década de 90, a partir da exigência da reforma do sistema eleitoral daquela época, passou a ser exigência que todas as agremiações político-partidárias fundassem, né, alguma instituição com essa natureza, né, de formulação de políticas, projetos para ofertar ao público, ao cidadão brasileiro e aos governos, e ao Estado, né, às unidades federadas. E no caso do PSB, né, foi a Fundação João Mangabeiras, na década de 90. A primeira que teve no país, salvo engano, uma das primeiras foi a Fundação Ulisses Guimarães. Né, certo, do MDB, no caso. MDB, né? Isso. Ligada, não do MDB, mas ligada ao MDB, ao antigo PMDB, atual MDB, e cada agremiação partidária tem fundou a sua, essa fundação. As administrações são independentes, as diretrizes naturalmente independentes, mas tem esse marco fundador, né? Uhum. Até porque são financiadas com 20% ao mínimo do fundo eleitoral, que é calculado pelo Tribunal Superior Eleitoral conforme as bancadas que são eleitas, né? Então, em virtude disso, essa previsão da Constituição Federal e da legislação federal. Bom, essas fundações
institutos, né, eles conversam entre si, né, a relação é muito republicana, no sentido de sentar, estudar, ver de diferentes perspectivas, diretrizes, né, para o país, para a nação, soluções que possam ser encontradas para o desenvolvimento nacional. E essa contribuição em Goiás, né, foi nos delegada, né, pelo nosso presidente Carlos Siqueira, presidente nacional, né, juntamente aí com toda a diretoria da Fundação e do Conselho Curador, que é presidido pelo João Campos, prefeito de Recife. Prefeito de Recife, né, filho de Eduardo Campos, né, o saudoso Eduardo, e que tem aí muito a contribuir com Goiás, muito a contribuir com o país. Lá estamos fazendo um trabalho muito articulado com as universidades, com o Sistema S, com o sistema de agremiação, né, FIEG, FEComércio, se não por essas entidades, mas por meio de suas estruturas, dialogando com as diferentes representações da sociedade civil e do empresariado, visando justamente o que a Nacional faz em termo nacional, nós estamos fazendo em termo estadual, né? A formulação de políticas, a contribuição daquilo que Goiás pode contribuir, seja para o próprio desenvolvimento de Goiás, seja de Goiás para a nação, seja, né, para a nação frente ao mundo, né? Muito bom. É importante explicar que, além da Fundação ser esse órgão colaborativo com essas entidades, ele também é um órgão formador. São vários cursos desenvolvidos ali de formação política e também de outros trabalhos sociais, não é isso? Sim, formação, seja ele em cursos rápidos ou mesmo cursos superiores, né, em parcerias com as entidades credenciadas ao MEC, né, seriam as universidades em especial, né, cada um fazendo seu papel, mas a ideia naturalmente, como é contribuição para o desenvolvimento, né, não poderia deixar de passar pela educação, pela pesquisa, né? Muito bem, ó, eu queria aproveitar aqui a parabenizar o nosso editor Lucas, né, que enquanto a gente estava falando aqui, ele estava lá colocando as cenas, né, que foram da sua posse lá no Conselho Regional, Conselho Federal de Contabilidade, e também da inauguração da Fundação. Essa é a equipe Alô TV. Esse povo é bom de serviço, me dá orgulho, viu? Einstein, Sim. Eu quero falar um pouquinho também da sua família, né? Porque a gente sabe que a família é a base aí de todo sucesso, de tudo aquilo que a gente empreende na vida. Nós precisamos aí do apoio, da contribuição da nossa família, né? E eu sei que a sua família, mandar um grande abraço à doutora Tânia, né, sua esposa, muito colaborativa, muito participativa aí também nesses projetos. Fala um pouquinho aí da sua origem, porque é importante ressaltar, professor Einstein, que toda essas suas conquistas, todos esses cargos que você ocupou, é devido a muito esforço, a ter estudado lá atrás. Eu sei que a gente está falando aqui para um público bastante elitizado, um público bastante de muita cultura, mas também tem pessoas que estão nos assistindo hoje, jovens, que precisam entender, que precisam apostar na sua educação, no seu currículo, se preparar para poder galgar aí um crescimento na vida, né? Então, acredito eu que você teve essa base desde criança para poder conquistar tudo isso. Sim, Leno, a minha mãe é professora, muito dedicada, muito focada na educação, faleceu cedo, né? Eu tinha um pouco menos de 15 anos ali, mas me deixou uma boa base, uma diretriz nesse sentido, sempre muito instigado a perguntar e a ler, né? Meu pai é engenheiro, sempre muito focado também, muito estudioso, sempre se preocupava muito de estar sempre inovando, sempre primeiro das turmas, né? Ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais, terminou sua formação, né, em bolsas junto à Alemanha, aos Estados Unidos. E para a época isso era um grande avanço, né? Claro, em qualquer época mas para a época um pouco mais. Nós estamos falando aí, né, de
45 a 60 e poucos, a década, né? Certo. Então, foi juntamente com o seu primo, Mário Paniagua Vilela, né, que também foi secretário durante muitos anos, né, talvez o mais longevo aí, foi premiado esses tempos atrás, né, como o secretário mais longevo de Goiás, em diversas funções, né? E os dois foram os primeiros engenheiros, né, do sudoeste goiano, ali, principalmente da região ali de Jataí, Mineiros, Caiapônia, né? Meu pai na área de construção civil, propriamente dita, Mário na área mais focada, a área sanitária, né, da engenharia, focado mais nessa área. Mário também galgou várias funções públicas, dentro da Saniago, principalmente, que ele desenvolveu uma carreira como diretor, enfim, várias funções, e também na Universidade Federal de Goiás, professor e tudo. Meu pai segue uma outra trajetória, mais na profissão mesmo, no mercado. E isso, claro, sempre fomenta, a gente se espelha nos pais, né? Hoje, né, sou pai de 2 filhos, vô de 2 netas lindas, graças a Deus, né, seguem também essa linha, esse exemplo, a base familiar. O nome dos filhos e das netas? Jorge Alcântara, Franciele. Jorge é o seu filho e a Franciele é a filha. A filha. Sim. E os netinhos, são netinhos? Netinhas. Netinhas. Né? Maria Cecília e Cecília. Maria Clara. O sorriso brota quando fala das netas. Né? Não tem jeito de não ser, né? São a alegria da gente, né? A alegria da família. E no mais, o que eu posso, já dentro dessa linha que você está colocando, né, sugerir seja qual a matriz familiar você venha, se preocupe muito com isso, acho que, né, de fortalecer esses laços. Acho que é importantíssimo, né, com a história, a sua cultura, né, da sua família, como para frente o que você pode passar, né? Então é sempre uma preocupação, uma base importante e, claro, a formação, os seus estudos dentro da estrutura formal de educação básica não deixa ainda de ser referência, né? Você precisa e é bom e tem muitas oportunidades, basta ter um interesse de buscar. É importante também ressaltar a parceria, né, com a doutora Tânia. Sim, com certeza. Digamos, esse escudo que a gente tem, que são as nossas esposas. Eu sei que ela, como a minha, quero aproveitar e mandar um beijo para a dona Gilmara. Estamos aí no mês de março, né, mês que homenageia as nossas grandiosas mulheres do Brasil e do mundo. Então é importante ressaltar essa parceria que você tem lá também, que ajuda bastante. Ajuda bastante, eu diria assim que é fundamental, né? Não é só ajuda bastante, não. Faz parte da história, né? Constrói junto, né? Tanto a minha história profissional como a dela, que ela tem a sua e de muito sucesso, muito atenciosa com tudo que faz, né? Professora, administradora, pedagoga, professora universitária também, de muitas décadas de experiência já, e conduziu como coordenadora pedagógica, em outras funções, coordenadora de pesquisa ali junto à Escola Superior da Polícia Civil durante muitos anos também, funções de coordenação nessa área, ajudou a estruturar a escola, que antes passou a ser academia, né? Aliás, contrário, era academia, passou a ser uma escola, inclusive dentro daquele conceito de universidade corporativa, né? E é uma pessoa que tem uma visão pública, uma visão de família, de sociedade, né? De sonho para o Brasil, que não deixa de refletir na gente, incentivar e ser um escudo, como você diz, né? Naturalmente. Só agradecimentos, Tânia. É isso aí. Agradecimentos também à doutora Tânia, é uma amiga também, a nossa diretora-geral aqui, Gilmar, e em nome delas a gente parabeniza todas vocês, mulheres, né, que são com certeza o esteio, não só das famílias, mas dessa nação. Esse é o doutor Einstein Paniagua, professor, economista, contabilista, ex-secretário do município de Aparecida de Goiânia, ex-secretário do Estado de Goiás, e tem aí com certeza uma contribuição muito efetiva
no crescimento desse Estado. Eu volto para um intervalo rapidinho e nós continuaremos aqui esse bate-papo. Esse é o programa Foco em Brasília, que nós fazemos com muito carinho aqui, direto da capital federal para você, trazendo aí os assuntos importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Fique ligado na Alô TV, 15 anos com você. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Estamos de volta, né? Programa Foco em Brasília. Todas as semanas nós teremos aqui convidados especiais para trazer temas de importância aí para a nossa nação, para o nosso país, para o nosso estado de Goiás. E eu agradeço muito a sua audiência, a sua participação. Teremos aqui nos próximos episódios aí senadores da República, deputados federais, juristas importantes do nosso país, e sempre com um debate qualificado para você que acompanha aqui a nossa programação da Alô TV. Dr. Einstein Paniagua, professor Einstein, estamos passando agora, chegando num momento muito importante da nossa nação, que são as eleições 2026, né? Nós estamos no mês de março, faltam aí 4, 5 meses para todo esse processo estar aí para o eleitor escolher os seus representantes para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, ou seja, os nossos deputados estaduais e deputados federais, escolher também os nossos senadores. Esse ano serão 2 senadores eleitos por cada estado, e teremos também aí a eleição para governo, governador e vice, né? E para a presidência da República. Um momento importante da nossa democracia, que vem passando aí nos últimos anos por uma polarização entre direita e esquerda, e a gente vê muita briga, muita discussão, muita paixão, que é importante, porque desperta realmente o interesse para o eleitor, para o cidadão, para os acontecimentos importantes da nação. Mas é importante dizer que o grande responsável por escolher esses homens que vão governar, esses homens, essas mulheres, são o nosso eleitor. É você e eu que vai lá na urna, deposita o seu voto, digita o seu voto, e é o momento do brasileiro fazer essa escolha. Na sua visão, na sua experiência, o que essas eleições podem trazer aí de importante nesse momento tão delicado que a nossa nação vive? Leno, eu acho que falta um pouco qualificar mais as discussões, né, ser menos, trazer menos para a emoção, mais um pouquinho mais para a razão, né, e se e quando levarmos para a emoção, que seja para as emoções mais nobres, né, da aspiração de um país mais desenvolvido, mas mais desenvolvido para todos, né, que ofertem condições materiais de que todos possam exercer em plenitude as suas liberdades individuais. Porque a gente tem que, pelo menos, ter noção de que o Estado, seja ele o brasileiro, mas em qualquer outra nação também, dentro de um regime democrático, ele existe única e exclusivamente para garantir as nossas liberdades individuais,
e a partir de uma perspectiva de condições materiais reais para que a gente exerça essas liberdades, né? E aí, nós não estamos falando de ideologia, né? Claro. Extrema isso ou extremo aquilo. Nós estamos falando de situações reais que estão previstos na Constituição Federal, né? Os princípios e também a finalidade da República está lá no artigo 3º, né? O item 1, inciso 1, né? Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a primeira coisa é qualificar esse discurso, qualificar esse debate, né? E a partir daí fazer uma escolha com muita responsabilidade, né? Essa questão se vai ser de partido A, B ou C, o escolhido, ela é secundária. Eu acho que o que nós temos que discutir são projetos, mas são projetos não sectários. São projetos, lembrando que aquele que assumir a presidência da República, aquele que assumir o governo do Estado de Goiás, ele vai ser o governo ou o presidente de todos os brasileiros, de todos os goianos, né, o governador. Da mesma forma, aqueles que nos representarem, né, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, estarão representando a todos os goianos, a todos os brasileiros, né? E naturalmente, isso deve passar por um crivo, né, individual de cada um, de muita responsabilidade, né? Não amesquinhar o seu voto. O seu voto é um mandato, né? Um mandato concedido, é como se fosse uma procuração que você desse para essa pessoa lhe representar, porque a nossa democracia, como em virtude do tamanho, né, nós somos mais de 220 milhões de brasileiros, a nossa democracia é uma democracia representativa. Essas pessoas deliberam muitas questões fundamentais para que nós consigamos, ou que definem a forma que nós vamos agir, que as coisas serão feitas, distribuídas ou garantidas, para que a gente exerça ou consiga exercer as nossas liberdades e, a partir daí, empreender, crescer, criar os nossos filhos, né, garantir a nossa velhice um pouco mais tranquila, né? Isso tudo dentro de um ambiente onde cada um, né, recebe conforme naturalmente o esforço e os seus méritos, mas que tenha a condição de fato de fazê-lo, né, minimamente dentro dessas políticas. Essa discussão, então, acho que deve partir por aí, Leno. Do ponto de vista prático em Goiás, né, a minha reflexão para por aqui, porque a fundação, como em qualquer outra agremiação, né, ela não está investida de poder, né, ou vamos colocar assim, prerrogativas de discussão partidária, político-partidária, né? Claro, entendo. A função dela é de formulação de políticas. Exatamente diálogo, o seu comentário trouxe, de conscientização, sim. de aconselhamento, Exato. de direcionamento, mas não de participar com a questão partidária, de disputa, ou de lado A ou lado B, não é isso? Pelo contrário, todas as fundações, se em algum momento for chamado pelas direções partidárias respectivas, no nosso caso, no estado de Goiás, é a presidente Ava Santiago, né, do partido, na fundação sou eu, por delegação do nosso presidente nacional, Carlos Siqueira. Se algum dia a fundação for chamada, ela será chamada no sentido de sentar e dialogar os pontos, né, necessários para a construção da paz, a construção de projetos de integração, de projetos coletivos para todo cidadão goiano, para todo o Estado, para toda a nação, né? Fora disso, sai do escopo do que poderia ser discutido no âmbito da Fundação. Muito bem. Doutor Aécio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. É essa a intenção, não só desse programa, mas de toda a programação que a gente vem desenvolvendo aqui na Alô TV. Nós temos vários programas segmentados no tema saúde, no tema educação, no tema político, no tema segurança pública, trazendo pessoas com as suas devidas qualificações profissionais para debaterem esse tema, né? E esse programa aqui, o senhor está participando do 2º episódio, desde a nossa estreia. O programa anterior, nós recebemos o deputado federal por Goiás, Ismael Alexandrino, e agora recebendo o senhor, presidente aí dessa importante fundação aqui no estado de Goiás. Aqui, né, a gente está em Brasília, aqui do lado, Goiás. Parece que Brasília pertence mais a Goiás do que aos outros estados. O pessoal pode ficar com ciúme aí, mas a gente tem esse sentimento.
mas é esse o interesse de trazer aqui esse debate qualificado. Quero dar aqui o meu testemunho da minha admiração pela sua pessoa, pela sua carreira, né? Com certeza um goiano aí que já deixou um legado por onde passou aí, de seriedade, de qualificação. Tanto é, né, que a própria sucessão das secretarias que o senhor ocupou lá em Aparecida mostram isso, retratam isso, né? Era secretário do ex-governador e ex-saudoso ex-prefeito Maguito Vilela. Ao passar o bastão para o próximo prefeito, o senhor continuou ali auxiliando o Gustavo Mendanha, depois foi auxiliar o terceiro sucessor nessa nova era aí de crescimento e de progresso que a Aparecida vive, ou seja, mostra a competência, né? Molda porque as pessoas têm que entender que é um cargo de confiança. Se ele foi escolhido é porque ele goza de confiança. Então, e queria aproveitar aqui e dizer para as pessoas que acompanham aqui a Alô TV, que nos ajudam a crescer, a Alô TV Brasil está indo, como o próprio nome que nós adotamos, a Alô TV Brasil, para todo o país, com muito orgulho, que começou aqui na nossa querida cidade de Senador Canedo, da região metropolitana aqui da nossa capital mais linda do Brasil, a nossa querida Goiânia, a capital do estado de Goiás. Hoje estamos com uma sede bem bacana ali no setor universitário na capital. Estamos anunciando em primeira mão para os nossos telespectadores que nós estaremos agora até o mês de junho, julho, no máximo agosto, porque está dependendo de obras, de decoração, inaugurando os estúdios da Alô TV Brasil aqui na nossa capital federal. Agradecer mais uma vez ao querido amigo, né, nosso eterno senador pelo estado de Goiás, Dr. Demóstenes Torres, um dos maiores juristas que esse país tem, que gentilmente nos cede aqui todas as semanas esse espaço no seu escritório aqui em Brasília, para que a gente possa produzir esse programa direto aqui da capital federal, mas esse crescimento se deve a vocês que acompanham o nosso trabalho e a grandes parceiros que têm acreditado aqui no nosso projeto. E entre eles, Dr. Einstein Paniagua, meu amigo, é um deles e passa, a partir de agora, a ser um dos conselheiros aqui do nosso grupo Alô TV Brasil, do nosso grupo de comunicação. Ele aceitou o convite de nos assessorar de uma forma quase que 100%, como é que chama isso quando a pessoa... Honorífica, né? Trazendo o seu conhecimento para nos auxiliar, porque ele também acredita no crescimento do estado de Goiás. A Alô TV tem vivido isso. Eu queria agradecer, doutor Einstein, por o senhor acreditar, né, de forma voluntária nessa parceria que a gente pediu o seu auxílio, os seus conselhos, e você está nos ajudando nessa nova era, né, do nosso trabalho. Eu tenho muita gratidão mesmo aos meus amigos e você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Então eu queria te agradecer por esse crédito, de nos auxiliar, né, com o seu conhecimento. Então, para que a gente possa alcançar esse sonho aí de levar essa comunicação genuinamente goiana para o Brasil todo. Então, muito obrigado. Leno, eu que agradeço. Não estou fazendo nada mais do que eu me propus. Só uma curiosidade, dentro da Fundação, na Câmara Técnica de Educação e Cultura, nós temos uma comissão que é a de liberdade de expressão e livre imprensa. Então, você vê que a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Você é uma pessoa que defende isso, é uma expressão disso. Não poderia ser diferente, uma vez procurado, né, de nós nos prontificarmos. Agradecer também toda essa oportunidade que você está nos dando. Dizer que um ou outro cargo que você citou aí foi bondade sua. Às vezes foi mais honorífico também em algum momento, mas que, no geral, você sintetizou bem o currículo. E dizer a você, Leno, que o que for preciso para o desenvolvimento do nosso país, né, seja iniciativa pública ou privada, qual seja o projeto, se pudermos contribuir, né, a gente estende, né, essa mesma gentileza a toda a sociedade goiana, a todo o povo brasileiro. Né? Claro que nós temos limites, né, seja pessoais, mas institucionais, ou mesmo indicando, às vezes, outras pessoas,
né? Você abre portas para nós, o que a gente também tem que agradecer, né? E ao mesmo tempo aproveitamos a sua estrutura para dizer ao povo brasileiro que a Fundação está à disposição, né, ao povo goiano, né, à sociedade civil organizada, convidar para aqueles que ainda não têm o diálogo, que venham a ter, né, que eu acho que a gente pode construir projetos muito lindos e muito bem administrados e fundamentados para o nosso Estado, para o nosso país. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço, quero já deixar com o senhor uma incumbência de convidar o nosso presidente do Conselho, que é o Joaquim Bezerra, sim. O Joaquim Bezerra, e também o presidente Carlos, né? Carlos Siqueira, do PSB, da Fundação João Mangabeira, que é ligada ao PSB, para estar nos próximos episódios aqui, trazendo também a sua colaboração nesse debate de crescimento do nosso país, né, em todas as áreas. Então vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui, viu? O senhor leva o nosso convite a eles. Será entregue, com certeza. Tá bom? Graças. E a você que acompanha aqui o nosso trabalho, fica o convite para você, continue assistindo a nossa programação, deixe o seu like, baixe o nosso aplicativo aí, você pode baixar no seu smartphone, você pode baixar no seu tablet, no computador. E agora, a grande novidade, você pode baixar na sua Smart TV em qualquer lugar do planeta e ter aí a programação 24 horas da Alô TV, mais uma inovação que o nosso grupo está conseguindo implementar aí, graças, mais uma vez, eu repito, ao carinho de vocês que assistem, né, que fomentam aqui a nossa audiência e que faz da Alô TV ser aí um veículo que cresce de forma muito gratificante para nós que sonhamos esse sonho lá atrás, um pequeno jornal que nasceu lá na cidade de Senador Canedo, e depois transformamos numa TV web, e agora somos uma TV via assinantes aí de grandes operadoras como a Claro TV, está vindo novidades aí através de outras operadoras de telefonia, de assinantes de combos aí de televisão. Tem muita novidade chegando, né? Mais uma vez, obrigado a toda a sua audiência, obrigado à nossa direção geral, na pessoa da Gilmara Oliveira, aos nossos amigos que estão aqui por trás da câmera, aqui em Brasília, junto comigo, meu amigo Abner, e também o Lucas, nosso diretor aqui desse programa, e vocês que acompanham aqui a Alô TV, fiquem todos com Deus. Doutor Aécio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender. E nós agradecemos. A casa está aberta, vamos acompanhar o trabalho lá da Fundação, o seu trabalho como conselheiro aí da nossa federação, né, dos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade. O nosso abraço carinhoso a todos os contabilistas desse país, né? E a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais um episódio inédito aqui do Foco em Brasília. É isso, galera? Foco em Brasília é o novo programa aqui da Alô TV. Até lá, fiquem todos com Deus. Amém.